Então, a todos, bom dia, né? Vamos tratar hoje, na aula de hoje, dia 21 de outubro, tratar sobre o Brasil, República Velha, né? Esse período aí de 1889 até 1930. E nesta primeira aula aqui, vamos abordar esses 4 tópicos iniciais, né? Alguns conceitos, por isso que eu peço a todos que tenham, né, seus cadernos aí, suas anotações a postos, o processo próprio de proclamação da República, né? A institucionalização da República e falar um pouco da chamada República da Espada, né? Então, o primeiro conceito aí, quais são os conceitos? Existem alguns termos e conceitos que são trabalhados, né, para falar da República Velha. Esses conceitos, eles descrevem algumas das particularidades. Então, normalmente, o que a gente chama de República Velha diz respeito ao período da história brasileira entre 89 e 1930. Então, vai do 15 de novembro de 1889, com a proclamação, né, com o golpe da República, e o fim, né, da República Velha, lá com a Revolução de 1930, né, quando Vargas sobe ao poder a partir dessa revolução. Então, quando se fala de República Velha, né, diz respeito a todo esse período, tá? E a Primeira República é também chamada de Primeira República. Então, República Velha ou Primeira República, tá certo? Porém, dentro da República Velha, a gente tem algumas subdivisões. A primeira subdivisão aí é a que é chamada de República da Espada, né? Por que República da Espada? Ela nomeia, né, os dois primeiros, o período de governo dos dois primeiros presidentes, que eram militares, tá? Então, a espada aí como um símbolo, né, de governantes militares, né, oriundos do Exército Brasileiro, que o Exército Brasileiro é um protagonista importantíssimo aí para entender a República, o início da República Brasileira. Porque a República Brasileira, ela não nasce uma república civil, ela nasce uma república militar, tá? E aí isso tem muito a ver lá com o final do Império, a gente vai recapitular rapidamente. Então, a República Brasileira, ela não nasce civil, ela nasce o quê? Militar, tá? Sempre lembre disso. Bom, outra coisa aí é que nessa chamada República da Espada, né, também temos uma outra subdivisão, que é o governo provisório, tá? E o governo constitucional. Ora, o provisório é porque toda vez que há uma mudança de regime político, existe uma necessidade de se organizar esse regime político. Ainda mais se esse regime político ele foi instituído de uma forma traumática, né? Como foi? Por quê? Por que eu falo traumática? Porque a República não foi um consentimento do Império. O Império não chegou e disse, nós vamos consentir uma transição para ser proclamada a República. A gente usa o termo proclamação, né? Mas não foi assim que foi feito. O que foi feito foi um rompimento. E toda vez que se rompe, né? E aí vamos entrar num conceito de direito aí, mas toda vez que você rompe, né? Você tem lá um sistema de governo. Esse sistema foi rompido, né? E ele acabou, você precisa criar um sistema novo. Nesse meio termo, há um vácuo. Há um vácuo. Esse vácuo, esse vazio, é onde vai se decidir, a partir de um jogo político, de um jogo da participação da população, da elite de um país, onde vai se decidir que caráter esse país vai ter. Então, por isso que, do ponto de vista legal, né, a gente fala aí de um espírito de um tempo, de um espírito das leis, ou de um espírito político, como dizem alguns autores da área do direito, como Carl Schmitt, né, em que as pessoas, em que a política, né, a população e a política, o meio, a sociedade, ela vai dar uma forma ao Estado. E essa forma ela vai se inspirar em um documento chamado Constituição. A partir do momento que se adota essa forma constitucional, né, para colocar na Constituição pode tudo, certo? Então, o que é que eu quero colocar na Constituição? Então, se eu quero colocar na Constituição
pena de morte, tem que ser no nascimento da Constituição. Se eu quero colocar na Constituição que o regime político que o regime econômico é capitalista ou é socialista, eu posso colocar na Constituição. Se eu quero que, sei lá, que haja um federalismo total semelhante ao dos Estados Unidos, ou que seja um Estado unitário, ou que volte à monarquia, ou que seja a democracia, ou que seja a república, eu tenho que colocar isso na Constituição. Já está dizendo, é aquilo que constitui. A partir desses elementos fundamentais, depois que a Constituição fechou, aí é um documento político e se torna um documento legal, né? Ela é antes político porque ela está no debate, e depois ela se torna um documento legal, que ela fechou, eu não posso mais mudar. Então, eu só posso jogar dentro das regras da Constituição. Então, esse momento que a gente chama aí de governo provisório, tá aqui, governo provisório, é o momento em que o Brasil está justamente tecendo esse modelo que vamos ter aí, né? Acontece que o que vai acontecer? Depois da Constituição lá de 1832, que era a Constituição do Império, nós vamos ter essa Constituição aí de 1889, depois nós vamos ter uma outra Constituição em 1932, depois nós vamos ter outra Constituição em 1946, depois nós vamos ter outra Constituição em 1966, se eu não estou enganado, que é depois do golpe militar, né? Depois nós vamos ter uma outra Constituição, que é a de 1989. Então, veja que o Brasil, ele tem como característica, e lembrem lá do Império, né, que eu disse a vocês, é o período de maior estabilidade política, econômica e social da história do Brasil. É qual? É o Império. Só basta você ver quanto tempo permaneceu a Constituição. As outras Constituições, elas têm uma média de durabilidade de 30 a 40 anos, né? Então, vamos chegar lá, Matheus. Então, ela tem uma média de 30 a 40 anos, certo? Essa a gente vai ver, 89, 1930, a de 30 em 46 mudou, certo? Na verdade, de 30 não, desculpa, de 34, né? A de 34, ela mudou em 46, a de 46, ela mudou em 67, a de 67 mudou para 89, que é atual. E nós já estamos empacando um período, né, grande, né, comparado, por exemplo, a gente já bateu a Constituição de 46, a gente já bateu a própria Constituição de 34, né, mas nós ainda não batemos a Constituição do Império, tá certo? Então, por isso que o Brasil, ele caminha. O problema, aí vai um comentário, isso é um comentário, é uma opinião. O problema é que o brasileiro é revolucionário demais e ele não gosta de trabalhar dentro das instituições. As classes brasileiras, certo? As elites e também as classes populares organizadas, elas não têm uma tradição de respeito às constituições. Elas sempre querem, e isso a gente percebe quando, por exemplo, em direito, vai uma pitada para o Enem, tá? Sempre aquelas pitadinhas. Uma pitada para o Enem. A gente percebe como, por exemplo, a gente vê um debate na sociedade, no meio jurídico, falar de ativismo judiciário, certo? O que é o ativismo judiciário? É o judiciário sendo ativo, modificando a sociedade. Quando, né, lá no princípio da divisão dos três poderes, vocês lembram que o quê? Aquela divisão simples, básica, sem entrar aqui e aprofundar. O executivo administra, governa dentro das leis, o legislativo trabalha com as leis, muda as leis, né? É ele que elabora as leis, e o judiciário julga de acordo com as leis, e não as interpreta livremente. Isso é um debate, alguns vão dizer que isso pode, que não pode, tem toda uma questão de hermenêutica jurídica aí, tá, uma série de coisas, né? Mas veja, é justamente a ideia de ser ativo, porque todo mundo quer ser ativo. Então, os agentes políticos, eles não têm uma tendência a querer obedecer a lei, eles querem sempre puxar a brasa para a sua sardinha, mas tem um limite, que é a lei. A lei pode ser modificada dentro de um limite. Se não pode ser modificada, quem pode decidir? Vamos fazer uma Constituição nova. Na Constituição nova pode ter tudo. Tudo. A Constituição, como ela sair vencedora, pode ter absolutamente tudo. Entenderam isso? Então, isso é importante. Então, essa fase aqui, que é o governo provisório, é justamente quando se estava moldando o Brasil
que iria ser o Brasil da República Velha, moldando onde? Na Constituição. Professor, todas as leis vão ficar dentro da Constituição? Não, não existe, né? É inclusive um problema da atual Constituição. Tem artigos na atual Constituição, por exemplo, que falam sobre o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver. O que é que tem a ver a Constituição tratar da organização de um colégio? Não é para isso. Então, você engessa. A atual Constituição tem isso, né? E, dentro da República da Espada, temos a fase provisória e a fase constitucional, né, que é justamente, né, quando a Constituição estava feita, e aí a gente vai ver o quê? A permanência do governo constitucional aí, mais ainda com os militares, tá bom? República das Oligarquias. República das Oligarquias. É uma outra fase da Primeira República ou da República Velha. Ela, nesse período de 94 a 1930, né, ela é basicamente, né, uma república de civis. Mas quem são esses civis? Os civis da elite brasileira da época, os grandes fazendeiros e poderosos. E como a maioria do poder estava nas mãos dos oligarcas proprietários de terra, né, e os mais ricos aí eram os cafeicultores, e por causa de um esquema também de organização política entre Minas e São Paulo, também vai ficar conhecido como República do Café com Leite. Desculpe aqui. República do Café com Leite. Bom, antecedentes. O que é que a gente tem como antecedentes da República Velha aí? A crise do Império. É só voltar à aula final sobre a proclamação, sobre o fim do Império, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu deixo, né, o último slide que eu costumo utilizar nas aulas de final do Império, né, que são os antecedentes. Então, a gente tem a crise do Império, a ideia do movimento republicano, que está lá em 1870, a questão religiosa do rompimento do Império com a monarquia, né, a questão militar ela é importante, né, que é o fortalecimento do exército. O exército quer ser protagonista. E por que isso é importante? Porque é o exército que vai proclamar a república, tá? A questão de sucessão do trono da princesa Isabel e o fim da escravidão. Então, esses foram todos elementos anteriores à proclamação da república que, por continuidade, levaram à própria república, né? É a crise do império. E aí eu deixei lá, né, aquela frase de 9 de novembro de 1889, ou seja, 6 dias antes, né, da proclamação da República, na qual o imperador, no chamado baile da Ilha Fiscal, tropeçou, né, e aí ele, espirituoso, tal, ele, ao subir ao palanque lá, né, à frente para discursar, eles dizem, ó, como vem, a monarquia escorregou, mas não caiu. Isso em 9 de novembro, né. Ele dizendo que ele era um reconhecedor que a monarquia estava num processo de crise, né, mas ele diz, não caiu. Mas ele estava sabendo, né, de como estava conturbada a sociedade, né, e no dia 15 a monarquia caiu. Então, quando a gente vai falar do fim da monarquia, a gente fala da proclamação da república, a gente sempre fala da figura do Marechal Deodoro da Fonseca, né, que era um monarquista. Deodoro da Fonseca não era um republicano, ele não estava alinhado às primeiras fileiras republicanas, ele não tinha filiação antiga ao Partido Republicano, né? Deodoro da Fonseca era um eminente militar, né? Chegou aos mais altos postos do Exército Brasileiro, né? Foi comandante na Guerra do Paraguai, oficial na Guerra do Paraguai, e foi o cara escolhido para que, né, diante daquele contexto de pressão, né, de instabilidade social, de descontentamento político. Então, veja que eu nomeei lá quem é que estava descontente, em geral, com o Império. Será que era a população mais pobre? Não. A gente não tem grandes manifestações da população mais pobre contra o imperador. Será que eram os escravos? Muito menos, né? Muito menos. Tinham acabado de ser libertos, né, pela Lei Áurea, que foi assinada pela família real, né? Foi uma lei votada no parlamento, mas a família real, né, através da princesa Isabel, foi quem assinou a lei, né? E não à toa, quando foi derrubado o império, né,
houveram grupos de capoeiras no Rio de Janeiro, grupos de ex-escravos, né, querendo sim, defendendo sim a volta, a continuidade da monarquia e não rompimento. Era o pessoal mais pobre do Nordeste? Não, né? Então, a gente percebe que a própria configuração do que é a República aí, ela não é uma configuração que vai ser implantada a partir da população. Ela é justamente o elemento de quê? Dessas elites. Uma classe média republicana, um pessoal dito esclarecido, né? Os cafeicultores, né? Que, de São Paulo, principalmente, que estavam alinhados ao movimento republicano. Os militares, que queriam, né, a partir da lógica positivista. Então, a gente já viu em sociologia lá o positivismo. Lembra daquela ideia? Uma sociedade em crise, e nessa sociedade em crise, o que é que acontece? A gente percebe que o positivismo vem com uma iluminação científica, analisa a crise e propõe uma sociedade. Então, o exército entra ali como aquela figura, né, que está abraçada dentro de uma ideologia positivista. E, né, para colocar a cereja no bolo, aqueles cafeicultores que perderam, né, as elites que perderam os escravos sem indenização. Então, a gente percebe que o Deodoro, ele vem como um solucionador, né? Ele é um representante militar e ele vai lá e derruba o governo, né? Então, quando a gente fala de proclamação, quem proclama? Quem tinha o poder de proclamar? O povo? O povo não proclamou a República, tá? O povo não proclamou a República. E isso a gente percebe nos debates, né, e nas fontes da época. Então, vem o questionamento, foi uma proclamação ou um golpe? Né? E a gente percebe na frase do jornalista Aristides Lobo da época, ele diz assim, o povo assistiu bestializado à chegada da República. Né? Os relatos falam de que, o exército marchando na rua, indo em direção ao palácio, e o povo pensando que era uma parada da independência, do 7 de setembro, né? Lá de 1822, então, era uma parada militar, era um desfile militar, então o povo assistiu bestializado a isso, né? Depois o escritor Lima Barreto vai cunhar uma frase que fala o quê? O Brasil não tem povo, tem público, ou seja, o povo não participa, né? Então, qual o sentido dessas duas frases? Então, anotem aí, essas frases elas vão demonstrar justamente o quê? A ausência do povo nesses movimentos aí, né? Mas foi um movimento das elites. Então, outra observação para vocês fazerem aí, tá legal? Deixei aqui esse quadro, né? E todo o quadro ele é uma representação posterior, então um quadro de 1893, demonstrando a grandeza, né, da proclamação da República, tal. Mas assim como a proclamação da Independência, né, essa é sempre uma retratação que demonstra o engrandecimento, tá bom? Bom, quando Aristides Lobo diz que o povo assistiu aquilo bestializado, né, ele vai justamente o quê? Descrever, né, esse acontecimento no jornal, num artigo que coloca assim, com Cartas do Rio, acontecimento único. Eu peço que vocês tenham bastante atenção. Essa carta, esse documento, ele cai muito em prova, tá certo? Cai bastante em prova. Então, eu deixei esse trecho aí para vocês analisarem. Leiam, eu vou colocar questão sobre isso aí, tá? E essa questão, esse texto de Aristides Lobo aí, no Cartas do Rio, de 15 de novembro aí de 1800, sobre o 15 de novembro de 1889, ele é um trecho que cai muito, é muito cobrado, certo? Em análises aí para a gente entender a República. Fases da República Velha, gente. O que a gente tem aí como fases? Mais uma vez, né? Aqueles períodos, um período de consolidação, né? É uma instabilidade econômica, política, desordem, e um período aí de institucionalização. Nesse período de institucionalização, o que é que a gente percebe? Nesse período de institucionalização, a gente vai perceber, né, o estabelecimento de práticas políticas. Olha o que eu estou dizendo. Eu não estou falando apenas de leis, eu estou falando de práticas. Ou seja, a gente percebe os políticos, os agentes políticos, formando práticas. Então, de 1898 a 1921, né, a política ela está se configurando. Quando eu falo de práticas, eu falo, por exemplo, da ideia da República do Café com Leite. Então, é importante discernir isso.
É um problema dos livros de história, é um problema da gente, dos alunos, das apostilas e muitas vezes das aulas, confundir o que é legal com o que é uma prática, certo? Mas, às vezes, as práticas, elas vão se institucionalizando, ou seja, elas começam a fazer parte da rotina política do país. Vocês conseguem entender isso? Por favor, se não conseguem, deixem aí no chat, tá? Deixem aí no chat. Então, às vezes, essas práticas, elas vão simplesmente, vão fazer parte da rotina política do país, mas elas não são legais. Elas não são diretamente legais. Vou dar um exemplo. Compra de voto. A compra de voto é legal? Não, a compra de voto não é legal. A compra de voto é ilegal. Até hoje. Comprar o voto, dar o voto, trocar o voto é ilegal. Mas ela é praticamente o quê? Ela já faz parte da cultura política brasileira, né? Comprar-se o voto. Compra-se o voto com várias coisas, né? E isso é uma prática que não oficial, mas sim institucionaliza. Ela faz parte da rotina. Então, quando a gente fala, por exemplo, de política dos governadores, quando a gente fala de política do café com leite, são práticas que se tornaram rotina na política do Brasil, da República Velha, certo? E a terceira fase, um período de crise de 1921 a 1930, que é o surgimento de novos atores sociais, as críticas ao modelo político e econômico, e aí acontece o que acontece nos últimos anos do Brasil. O Brasil não consegue achar soluções democráticas. O Brasil consegue, dentro da Constituição, fazer, por exemplo, um processo como um processo político. Vamos fazer um impeachment de um presidente, né? Ou vamos fazer uma retirada legal de um ministro por meio de uma prisão, que está legal dentro da lei. Ou vamos, por exemplo, caçar um senador. Ou vamos, por exemplo, tirar o ministro do STF, que são coisas que estão em debate hoje no Brasil. Veja, hoje o Brasil já fez isso. Na história do Brasil, nós já tivemos agora, nesse período, nessa nova república, 2 presidentes que sofreram impeachment, né? Governadores que são presos, presidentes que são presos, né? Outros que são acusados e processados. E veja, quando o brasileiro e como a opinião política nos enxerga como caos, gente, sinceramente, nós estamos dentro da era política, do período político republicano do Brasil, em que, apesar do desrespeito às normas legais e constitucionais, ainda tenta se manter um rito, e não vai haver perfeição. Então, em outro momento, como nós vimos as ruas, gente pedindo golpe militar, ou seja, pedindo a quebra do quê? Do dispositivo e da continuidade constitucional. Então, um país que age dessa forma a cada 30, 40 anos, ele não vai para frente politicamente. Então, é preciso que a gente sempre consiga achar, dentro desse nosso modelo, mudanças legais. Elas não vão ser as melhores mudanças, talvez elas não sejam as mudanças ideais, as mudanças necessárias, mas para que nós possamos ser um país que tenha uma tradição e sejamos vistos como um país que tem uma tradição política consolidada e como, por exemplo, um farol, a gente tem que aceitar ganhar, aceitar perder, e a gente tem que aceitar ter continuidade dentro das regras. E o povo tem que saber trabalhar dentro das regras. O povo tem que saber pressionar aqueles que são as elites para mudar as regras dentro das regras. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não posso simplesmente chegar lá e colocar um artigo, pena de morte na Constituição. Só, mas está mudando a regra. Mas a própria Constituição diz que não pode haver pena de morte. Então, essas questões políticas, elas são muito maiores, né? A gente tem outras coisas. Então, o Brasil, eu não sei, não posso fazer futurologia, se a gente está no que a gente chama de crise para uma mudança de modelo, ou se a gente simplesmente está em mais uma crise. Então, países que têm uma tradição democrática muito maior, né? Eles passam por crises e saem das crises com mudanças, mas o modelo, a estrutura, ela vai permanecer. E a sociedade pode melhorar a partir daí. Essa tradição, ela é salutar politicamente. Tá? Governo provisório. Então, governo provisório
Ele começa quando? Pelo decreto do regime republicano, né? Os militares vão lá e decretam, o Deodoro da Fonseca, e algumas mudanças. Províncias transformam-se em estados. Qual é a diferença? O estado, o povo escolhe o governante. Na província, era o rei que escolhia o governante. Então, o rei nomeava o presidente da província. No estado, o povo elege o governador do estado. Consegue compreender a diferença? E isso por quê? Porque nós vamos nos transformar em uma república federalista, tá bom? Dissolução das instituições e de governos monárquicos, ou seja, os governantes locais, eles perdem o poder, justamente que eram indicados pelo imperador, e o povo é que vai escolher posteriormente, tá? Uma instituição que foi dissolvida, Senado vitalício. Cuidado, já vi aluno cair nisso. Ah, a República acabou com o Senado. Negativo. Na história do Brasil, na história política do Brasil, o Senado da República é a instituição mais antiga. Vocês sabiam que nós temos leis que foram proclamadas pelo Senado ainda da época do Império? Então, ainda da época do Império, nós temos leis, certo? Vamos fazer a seguinte observação. A própria Lei Áurea, que é a lei que acabou com a escravidão, né? Ela é da época do quê? Do Império. Então, ela não foi destituída, ela não perdeu o seu valor, ela está em vigor total, né? Então, o fim da escravidão, ela está lá, é uma lei que não foi revogada. As constituições vieram depois. Ah, a Lei Áurea não vale. Não existe, ela está lá. Então, nós temos leis que estão em vigor. O que foi mudado é a ideia de que o senador era vitalício, ou seja, ele era escolhido por um conselho, acolhido pelo rei, e ele morria ali, ficava no Senado até morrer. Não, nós temos mandatos, tá? O voto, certo? Censitário, né, que ele vai ter uma modificação, ele vai acabar, que era o voto por renda, e o Conselho de Estado, as assembleias provinciais, as câmaras, todas elas vão ser destituídas, né? E essa grande naturalização e a separação da igreja para o Estado. A gente vai passar. O que é a grande naturalização? Grande naturalização é porque nós tínhamos muitos imigrantes aqui, e eles, quando passamos de modelo monárquico para republicano, isso pouco cai em prova, mas se cair, vocês agora estão sabendo, tá? Então, essas pessoas, os imigrantes que tínhamos até então, eles vão ser naturalizados, tornados brasileiros, porque mudou-se o regime. Então, isso vai escolher, é uma demanda que vai existir, né? E é um detalhe interessante, porque a gente fala muito dos imigrantes no Império, mas não fala de como é a continuidade política deles quando estão na República. Então, o que foi que aconteceu com eles? Eles foram naturalizados brasileiros, coisa que eu duvido vocês acharem aí muito livro, tá? Então, vamos lá. O Marechal Deodoro da Fonseca vai assumir o governo provisório. Pílula importante. Na economia já são tomadas medidas. Qual era a economia brasileira até então? Café. Era sempre o café, não era isso? E aí é chamado, né, o eminente senador político, jurisconsulto e tudo mais, Rui Barbosa, ele é chamado para ser o cara que vai dirigir a economia. E por mais genial e respeitável que fosse Rui Barbosa, né, ele implanta um plano econômico que vai ser do maior fracasso, né, que é a chamada política do encilhamento. Então, primeiramente, por que esse nome? Esse nome, eu coloquei aqui uma chargezinha do jornal da época, né, isso aqui são as pessoas, né, como se fossem, né, esperando um tiro, uma largada, uma abertura para correr atrás de alguma coisa, né, então você vê gente bem vestida, encartolada, né, e aí, como se eles estivessem encilhados para uma corrida de cavalo, né, os cavalos ali no Jockey Club. E quando dá disparada, eles saem aqui em louca. Mas o que é que isso tem a ver com a economia? Por que esse apelido, né? Porque o barulho era semelhante ao que se fazia nas corridas de cavalo. E que barulho era esse? Rui Barbosa, querendo modificar a economia brasileira, incentivar a industrialização e proporcionar diversificação econômica, ele manda fazer, né, o quê? A emissão de papel moeda. Ora, o governo tem que impulsionar a industrialização brasileira. Mas como a gente faz isso? Simples. A gente empresta dinheiro para as pessoas abrirem negócios. Olha que raciocínio genial, né? Ah, mas não tem dinheiro. Não tem problema, a gente faz dinheiro. Dinheiro não é um papel? Então a gente imprime dinheiro. Então o governo lança esse plano e coloca à disposição as pessoas que quisessem abrir empresas.
Só que, mais uma vez, essa é uma ideia que em economia não funciona, não vou entrar nem em outros aspectos econômicos, né? Como, por exemplo, lei da oferta e da procura. Porque se você imprime muito dinheiro, o dinheiro é abundante no mercado, o que é que acontece com uma mercadoria, e dinheiro é uma mercadoria, o que é que acontece com uma mercadoria quando essa mercadoria ela cai, ela entra em oferta? Ela perde valor. E se o dinheiro perde valor, as coisas ficam mais caras. Existe um fenômeno chamado inflação. Mas existe um fenômeno também cultural, que é o seguinte: muita emissão de dinheiro, muita oferta de empréstimos, gerou uma onda especulativa. Muita gente começou a correr atrás desse dinheiro, ir lá e pegar o dinheiro. E ao invés de pegar o dinheiro e abrir uma empresa, fazer um produto, e ao fazer um produto, o que é que ele iria fazer? Contratar gente, isso geraria emprego, essa produção, então aumentava o consumo. Muita gente pegou dinheiro e simplesmente pegou o dinheiro, abriu uma empresa fantasma, pegou o dinheiro e sumiu com o dinheiro. Então, não geraram as empresas, o Brasil não se industrializou, e para a população mais pobre, que não conseguiu os empregos, porque as empresas não foram assim abertas como se imaginava, sobrou a inflação. Então, foi um total fracasso, né? Isso foi um total fracasso, tá certo? Teve alguém aqui que eu acho que pediu para entrar e eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver aqui. Teve alguém aqui, eu não sei. Não estou conseguindo ver. Bom, nesse período também é convocada as eleições para a Assembleia Constituinte. Aqui a charge do encilhamento, tá certo? Quais foram os projetos para a República? Os projetos para a República Brasileira. Nos debates, justamente, qual forma o Brasil vai ter, qual é o formato. Nós vamos ter um projeto liberal, né? Que era um projeto apoiado lá pelas elites agrárias de São Paulo e Minas Gerais, tá certo? Um projeto que vai defender o Brasil como federalista, apoiado no modelo americano. Veja, inclusive, que a primeira bandeira nossa é uma bandeira, né, cópia da bandeira dos Estados Unidos, né? Um projeto que vai ser apelidado de jacobino, um projeto popular, muito mais próximo de um modelo francês revolucionário, lá da Revolução Francesa, né? Um projeto que é encampado pelas classes médias, tá? E um projeto positivista, que é um projeto centralizado para garantir, né, a nação e os direitos, segundo o discurso dos militares. Era um projeto positivista francês, lembre de Auguste Comte, né? Então, lembre que na aula lá sobre positivismo, qualquer aula sobre positivismo, que vai falar de Auguste Comte, a gente tem alguns elementos. Então, a presença aqui, ordem, né? Uma sociedade em caos, ela entra em ordem, né? Pela lógica positivista, para que ela tenha o progresso. Isso está presente na nossa bandeira, ordem e progresso. Acontece que muitos historiadores vão debater e dizer, prevaleceu o modelo positivista, tá? Outros vão falar de prevalência de um modelo liberal. Eu consigo perceber, e aí é uma questão de debate historiográfico, a presença principalmente desses dois modelos, liberal e positivista. Porque apesar dos positivistas, né, eles conseguirem alguma centralização, outras coisas são tipicamente liberais, tá certo? E a gente vai ver, então, que a nossa Constituição sai inspirada no modelo americano, porque é uma república, porque é representativa, porque é federalista, tá? Depois a gente trata disso, que é o federalismo. Os estados, eles têm autonomia, né? O federalismo, as unidades federativas. Então, o nome correto não seria talvez nem estado, seria unidade federativa. É assim que muitas vezes é dito, né? A unidade federativa de Sergipe, a unidade federativa da Bahia. A gente tem algumas autonomias, não é o presidente que manda em tudo, tá? É diferente da época do imperador, tá certo? E adotamos o presidencialismo. Qual seria o oposto do presidencialismo? Ou um complementar, ou um diferente? Seria o parlamentarismo. Nós não temos um parlamentarismo. É tipicamente um modelo o quê? Americano, tá certo? O estado dividido em 20, né? Mais um distrito, 20 estados mais um distrito federal, e os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, autônomos e autofiscalizantes entre si, né? Voto aberto. Aí, vamos lá. Professor, o senhor falou até agora daquilo que tem a ver com a estrutura do poder. E para o povão, mudou o quê? Primeira coisa, o voto agora é aberto. Desculpe, tá?
Aberto ele já era, mas vamos lá. O voto agora, não é mais baseado por renda. É um voto, teoricamente, para todos, tá certo? Então, não tem restrição de cor, não tem restrição de questão de renda. O que temos algumas restrições é o seguinte: o voto era aberto, mas era somente para os homens, tá certo? Então, tem uma restrição, um impedimento de voto às mulheres, tá? E eles tinham que ser de maior que 21 anos, tá? E alfabetizados. Então, a gente percebe que o seguinte: aumentou, já tem a parcela de homem na população, pobre já pode votar. Mas não haviam escolas para todos. Então, a maioria das pessoas ainda eram analfabetas. Então, a gente vê aí que não se estende. Veja, são mudanças graduais, tá? Lembre que a ideia de uma sociedade democrática são mudanças graduais. As pessoas têm que perceber as demandas e têm que reclamar por elas, tá bom? E, mais para o povo, a gente tem outras observações, como, por exemplo, a separação formal entre igreja e Estado. Lembre que era a igreja que fazia alguns papéis formais, por exemplo, a celebração de casamento, a celebração do certidão de nascimento através do batistério. Então, a igreja tinha um papel, que era um papel, inclusive, social nas estruturas. Você recebia o seu documento de nascimento ou de casamento, era através da igreja. Então, não é mais a igreja. Agora, o Estado vai pegar essas atribuições através dos cartórios. Proibiu a igreja de fazer? Não. Mas entrou na esfera do domínio particular. Olha a separação aí, o Estado cada vez mais se separando de outros domínios, né? A ideia da individualidade de cada um, certo? Bora lá. Casamento civil, né? E uma prática que se passa a ser cada vez mais o quê? Mais cobrada dentro da sociedade, só que, né, na formalização do casamento, só que isso não quer dizer automaticamente que isso é a prática comum do povo, tá bom? Muitas vezes o povo continuava casando onde? Pela tradição, na igreja, e não tinha um casamento civil. Bom, para finalizar aqui, então qual é o resumo da nossa Constituição Republicana de 1891 aí? Uma federação, as províncias passaram a ser estados, as eleições para presidente da República, né, e para o Congresso, o Estado se separou da igreja, a igualdade de todos perante a lei, direito à propriedade privada, né, registros civis, ou seja, né, não são registros religiosos, de casamento, nascimento e óbito. Devido ao horário, eu vou fazer o seguinte, né, finalizar somente essa fase de Deodoro e abrir para perguntas. Então, o que a gente tem aí como marcas do governo Deodoro? Uma oposição, porque dentro daquela briga política existia gente que queria um modelo político, Deodoro, os militares queriam outro. Deodoro é eleito pelo Congresso como o primeiro presidente, então estamos entrando no governo constitucional, certo? E vai compor uma maioria, e também junto com a pressão dessa maioria e a pressão dos militares, que eram agentes importantes, ele vai ser eleito, né? A gente vai ver aqui os civis pesando no federalismo, ou seja, que os estados tivessem mais autonomia, e os militares pesando no centralismo, ou seja, na ideia de que, olha, o poder tem que ser centralizado. É por isso, vamos fazer uma análisezinha aqui. O Brasil é federalista, os Estados Unidos também são um país federalista. Mas você percebe facilmente na mídia que os estados americanos, eles têm muito mais autonomia do que os estados brasileiros aqui. Para quem não sabe, ou se sabem, eu vou repetir, né? Pena de morte, decisões polêmicas como, por exemplo, a questão de drogas, a questão de aborto, a questão de permissões para dirigir, penas sobre morte, sobre prisão perpétua e tantas outras coisas, elas são decididas nos estados americanos. Claro que existe a Constituição americana, né? Mas a Constituição americana ela é muito mais livre para que cada estado consiga decidir. Então, você vai em um estado americano, ela fala que uma pena por assassinato dá um determinado tempo de cadeia. Em outro, pode dar muito mais. Aqui no Brasil isso existe? Não. Então, por quê? Porque o modelo federalista lá é um modelo federalista amplo, de verdade.
O nosso modelo federalista aqui, ele é federalista formal, ele dá algumas aberturas pequenas, mas em algumas matérias ela não tem abertura. Então, a gente vê uma influência centralista aqui, certo? A gente percebe, por exemplo, que penas de prisão da área criminal, elas são todas iguais em qualquer lugar do Brasil. A gente percebe, por exemplo, que alguns temas, eles são todos decididos centralmente, né? Então, que necessidades locais, às vezes algumas leis, elas teriam que ser melhor adaptadas às realidades locais, porque o Brasil é imenso, né? Alguns problemas que tem no norte do país não é o mesmo problema que tem no sul, né? Imagine vocês a questão do tráfico de drogas em regiões fronteiriças. Será que é a mesma questão de região de tráfico de droga em um estado como, por exemplo, Sergipe? Então, são questões diferentes. Então, a federalização real, o federalismo real, dá uma autonomia maior para os estados, tá bom? A gente não tem isso. A gente, apesar de ser federalista na ideia civil e ter algumas autonomias, a gente tem um modelo ainda muito centralizado, tudo decidido lá no Congresso Nacional, lá na Câmara, lá no Senado, certo? O Congresso, então, tentou limitar o poder do presidente Deodoro, né? Tentou amarrar, e Deodoro, aí respondendo a pergunta de Matheus, tá bom? Deodoro, foi o que aconteceu? Ele, né, já empossado presidente, não aceitando a limitação, ele simplesmente fecha o parlamento e vai decretar estado de sítio. Ou seja, o Deodoro disse, pô, eu sou o presidente, eu não vou ter poder limitado pelo Congresso. É justamente o que se faz no Congresso. O que é a regra dos três poderes, né? Um poder vai limitando o outro, dentro da regra. Mas nesse jogo aí, né, alguma coisa ele considerou que ultrapassou para cá ou para lá, e isso vai gerar uma crise, e aí o Deodoro da Fonseca, ele vai perder o apoio dos militares e vai ser derrubado. Então, por que durou tão pouco tempo? Por que ele renuncia, né? Por causa da crise, essa crise política, né? Ele fecha o parlamento recém-aberto, então, o que é que vai acontecer? O Deodoro da Fonseca, ele renuncia, e ele é deposto aí, né, pelo vice, o Marechal Floriano Peixoto, que vai assumir o governo, e a gente continua numa outra aula, tá certo? Vocês têm alguma dúvida? Professor, para eleger outros cargos sem ser o de presidente, teria alguma outra forma? Ou é como é agora? No caso, o povo elegia, sei lá, os senadores, por exemplo. O povo elegia, exatamente, porque a principal característica, no caso da República, né, no sentido popular, é justamente a administração pública estar nas mãos do público. Então, eram eleitos pelo voto do povo. A grande questão era que quem votava era somente homens e somente alfabetizados. Então, a gente quando for falar lá na frente do jogo político, do chamado voto de cabresto, você vai perceber que era o povo, mas não era todo o povo, na prática, né? Mas na regra, no papel, era o povo. Então, existia eleição para a Câmara, existia eleição para o Senado, né? Essas eleições, elas eram interessantíssimas, porque, por exemplo, o Congresso era no Rio de Janeiro, o cara se candidatava de lá, porque naquela época não tinha como ele vir para cá fazer eleição. Então, hoje a gente vê, né, uma crítica que se faz nos dias de hoje, que um parlamentar em qualquer estado do Brasil, eles começam a trabalhar na terça-feira, né? Porque na segunda eles ainda estão aqui. Então, dia de segunda, eles pegam os aviões, vão para Brasília. Brasília é um dos aeroportos mais movimentados do Brasil. O que é que você tem lá? Só estrutura política, né? Então, chega lá, depois posa, aí chega lá segunda de tarde, né? Segunda de manhã ele sai daqui, já conta o tempo de trabalho dele. Chega lá por volta de segunda de tarde. Aí, terça de manhã, começam os debates, né? Tal. Os caras vão para o gabinete, claro, né? Aí, terça, quarta, quinta-feira acabou. Quinta-feira não se vota mais nada, a não ser de modo, assim, extraordinário, mas ordinariamente não. E aí, o que é que faz depois? Sexta-feira de manhã, todo mundo pega seus aviões e volta para sua casa, né? Então, ativo, às vezes, claro, para não ser injusto também, adentrando à noite, né? Às vezes até a madrugada, ativo, aquele debate intenso, aquela coisa, né? Porque tem o trabalho do gabinete também. Os caras trabalham de terça a quinta. Na sexta, eles voltam para suas bases. Na época do Império, o cara
não tinha como, porque o transporte era o quê? O cara saía do Rio de Janeiro para Sergipe, era navio, né? Ou então ia por terra. Então, os caras passavam vários anos e tudo que eles faziam lá era reportado através de cartas e através dos jornais. Simplesmente isso, né? O telefone, pouca coisa, mas era muito caro. Então, era informado. Então, eles eram eleitos pelo povo, tá certo? Eles eram eleitos pelo povo, todos eles. Mesmo muitas vezes a pessoa votando não sabendo nem a cara do político direito como é que era. Alguma pergunta, Matheus? Nessa época tinha muitas. Sim, quando eu for falar sobre as eleições em si, aí a gente vai ver que tinha muitas fraudes, né? Inclusive, era uma coisa que era interessante. Tudo bem, claro, foto era um negócio muito caro. Mas até um tempo desse atrás, né, até o voto ter digital, era interessante que os títulos de eleitores até a década de 90, e foto já não era mais caro na década de 90, título de eleitor não tinha foto. Né? Hoje se pede, né? Você vai votar, você tem que ter um documento, o título e o documento com foto. Você pode votar até sem o título, mas tem que ter um documento com foto, porque para poder votar, né? Porque, obviamente, eu posso chegar lá com um título, né? Que era um pedação de papel, sem foto, dizer, sou fulano de tal. Chegava lá, votava. Eu mesmo ia em outro lugar, votava, né? Então, fraudes eleitorais, então quando a gente fala, olha, as urnas eletrônicas, tal, são confiáveis, não são, né? Onde se tem poder, nunca se pode confiar muito, tá bom? Onde tem poder, não pode confiar muito. Mas, contudo, todavia, no entanto, hoje é mais transparente, por um lado, né? Pelo menos na forma ali, do que o que era antes, né? Eu, particularmente, tenho objeções às urnas eletrônicas, porque elas não permitem uma recontagem. Não existe modelo seguro se não tem recontagem. Ah, a pessoa vai contar de um por um? Sim, vai contar de um por um. Né? Todo político, ganhador e perdedor, tem direito de pedir a recontagem. E todo povo tem que ter direito de pedir a recontagem. Né? O poder é do povo. Se a maioria do povo achar que está duvidando, dê poder ao povo. O poder é nosso, o poder deveria ser nosso, pelo menos, na prática. Então, gente que estava morto votava, gente que não sabia ler e falsificava o título votava. Então, isso acontecia. E isso que você falou, eu pelo menos já ouvi essas histórias, eu criança, na década de 90, né? Eleições de 93, 94, eu tinha 7, 8 anos, eu vi as histórias assim, rapaz, o cara ganhou o voto com um monte de gente morto, né? Da boca do povo, né? Não sei se provou, não provou, nada, obviamente não provaram, mas isso acontecia bastante. Se conversar com os mais velhos, os avós de vocês aí, né? Isso era, infelizmente, comum. Mais alguma dúvida? Vocês têm aula agora, né? Não é isso? Sim, aula de anamnésia. Sofia, fala aí. Não tem nada não, aqui tem aula agora. Tá bom, então. Obrigado a todos, vou parar aqui a gravação, eu vou editar, e aí na próxima aula a gente continua, como tivemos esse atraso, né, inicial, e não pudemos concluir essa fase até onde eu planejei, né, devido à questão da queda da internet aí, a gente perdeu aproximadamente uns 10 minutos, talvez eu grave alguma coisa, né, mas essa aula eu vou deixar como não listada lá no YouTube, mas eu posto o link lá, tá bom? Vou fazer uma ediçãozinha. Salve YouTube. Hã? Vou postar no YouTube que fica mais fácil.